de ação de graça quem é insistente. Só dá um culto de ação de graça quem resolve, mediante as adversidades, continuar firme. Abraão agora está, aleluia, debaixo de uma promessa. E a promessa, ele precisa passar pelo processo. Esse processo dura algum tempo, a ponto de Sara se antecipar e dar egípcia ao seu marido, para que ele tivesse uma filha com ela. Porém, a promessa não era Ismael, era Isaac. A promessa não era com a egípcia, a promessa era com Sara. Só que o tempo vai passando. E quem nunca ficou frustrado com o tempo? Hein, irmãos? Quem nunca ficou frustrado com o tempo? Todos nós já ficamos frustrados com o tempo, porque muitas das vezes Deus fala hoje, nós quer que cumpra amanhã. Só que tem um processo, tem um tempo. Existem promessas que acontecem, irmãos, aleluia. O Senhor promete hoje, acontece ano que vem. Mas existe promessa que acontece, o Senhor promete hoje e só vai acontecer daqui 20, 30 anos. Isso não significa que a promessa não vai se cumprir. É só o processo que é mais extensivo. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Está demorando? É porque quanto mais demora, mais fica melhor. O Senhor vai preparar. Um dia eu trouxe essa mensagem, o Senhor me deu, aleluia, uma figura dessa mensagem. Porque todo alimento, aleluia, que nós vamos colocar no fogo, existe um tempo determinado. O arroz é diferente do feijão. O feijão certamente você deixa um processo mais longo. O arroz é mais rápido e assim por diante. Existe alimento que demora um dia inteiro para ficar pronto. Isso não significa que ele não vai ficar pronto. É só o processo que é diferente. E quanto mais demora, melhor fica. Quanto mais... Tem gente querendo comer, irmãos, e come cru demais. Tem gente que se precipita e acaba quebrando a cara e colocando a culpa em Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para quem veio aqui glorificar o nome do Senhor. Espera no Senhor. Está demorando, mas vai chegar. Está demorando, mas vai chegar. Porque a promessa não foi o homem quem fez. Quem fez a promessa foi o Senhor. Essa casa que nós estamos aqui fazendo culto é uma promessa de Deus. Foi Deus que prometeu. A tua vida é uma promessa de Deus. Então aproveita nessa noite para glorificar ao Deus a promessa que ele já fez. Olha só, o Abraão, ele está, aleluia, caminhando, e nesse processo dessa caminhada, louvado seja o nome do Senhor, ele vai se frustrar com o tempo. Só que mediante a frustração do tempo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, porque o tempo, aleluia, ele vai ser favorável para quem espera. O tempo é favorável para quem espera. Esperei com paciência em que, irmão? Quando você espera no homem, você se frustra, mas quando você espera em Deus, aleluia! Quando você espera em Deus, as coisas são diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você: tenha resistência mediante ao processo. Não saia do seu posicionamento. Eu ouvi testemunho de pessoas dizendo, Deus está aqui que eu estou sentindo ele aqui. Eu ouvi testemunho de pessoas aqui dizendo: olha, minha mãe orou e Deus fez a obra. A insistência na oração traz o resultado. Talvez você orou e quanto mais você ora, mais piora. Não tem processo na nossa vida que é assim? Fala a verdade, não é assim? Aleluia, nós estamos desempregados. Aí nós vamos orar para Deus abrir uma porta. Na outra semana, aleluia, chega o aviso de corte de água, de luz. A outra semana parece que vai piorando a situação. Mas o Senhor, em fração de dias, em fração de minutos, Ele vai reverter o quadro da história. Porque Ele é o Deus da promessa. O que nós precisamos entender é que nós não podemos parar de orar. Abraão tinha, aleluia, esse costume. Ele por muitas das vezes se separava e ia falar com Deus, apresentar sacrifício ao Senhor. Por que não conhecer Abraão como o homem do sacrifício? O homem que prestava a Deus sacrifício, e sacrifício por excelência. Ele não apresentava qualquer coisa, como nós muitas das vezes gostamos de apresentar qualquer coisa para o nosso Deus. Abraão não. Abraão apresentava para o nosso Senhor o melhor. Aleluia, ele apresentava o melhor. E esse fato do capítulo 18 do Gênesis
vai trazer para a nossa reflexão um homem que insistiu e que soube aproveitar a oportunidade. Querido, preste atenção aqui. Aproveite as oportunidades que o Senhor te apresenta. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Aproveite as oportunidades que o céu te apresenta, porque a oportunidade ela passa. A oportunidade vai ficar te esperando, ela passa. Se você ver ela, agarra ela. Como eu vou ver, pastor? Você vai ver quando você tem visão em Deus. A oportunidade vem, você abraça e o nome do Senhor é glorificado. Abraão recebe esses homens na sua casa e ele tem, aleluia, para ele que esses homens não são homens comuns. São homens que estão vindo diretamente de Deus para aquele ambiente onde ele estava. E ele diz então, olha, vamos preparar um banquete. Porque quem, aleluia, está aqui em nosso meio é digno de banquete. Ele diz assim, ó, não vão antes de lavar os pés, não vão antes de se alimentar, fique aqui conosco. Você pode perceber que esses homens não falam absolutamente nada. Só quem está falando é Abraão. Porque muitas das vezes nós temos que apresentar algo ao nosso Deus e Deus se revela e se manifesta. Olha só, Abraão está apresentando, aleluia, esses homens. Está dando para ele água, está dando para eles alimento. E está dizendo, ó, fique aqui conosco, depois vocês continuam a viagem. Agora presta atenção. Primeiro Abraão faz. Depois esses homens representando o próprio Deus ali, eles começam a falar. E qual é a fala deles? Abraão, você terá um filho. Eu vou repetir isso aqui. Ele olha para Abraão e fala assim, Abraão, você terá um filho. Glória a Deus. Ele não está falando de Ismael, ele está falando da promessa. A Bíblia diz, pode olhar na sua Bíblia, a Bíblia diz que Sara riu no seu coração. Algumas traduções dizem que Sara riu dentro do seu. Jesus conhece o íntimo e a intenção do nosso coração. Aleluia. Ela disse, como eu, sendo velha, cessaram todas as minhas regras. Como o meu Senhor, sendo velho, eu vou poder gerar. Preste atenção, Sara estava olhando para a velhice dela e para a idade dela. Mas promessa não envelhece. Aleluia. Promessa não tem data de validade. Você não vai dar uma glória a Deus, não? Promessa não tem data de validade. É Deus quem determina a hora e o momento certo de acontecer. Eu quero lançar uma palavra profética. Tem gente que já está se preparando para o Natal e o Ano Novo. Tem gente que já disse, o ano acabou, vamos esperar logo 2026. O ano não acabou. Vou repetir, o ano não acabou. O Deus de Abraão que faz promessa, Ele ainda pode fazer esse ano coisas maravilhosas. Ele precisa de alguém que acredita. Ele precisa de alguém que creia e fale, Senhor, eu estou pronto, eu estou aqui. Aleluia. Deixa eu dar um testemunho para você, rapidinho, para nós caminhar para o final. Eu vinha de uns processos muito delicados. Esse ano foi um ano que, se eu for perguntar para os irmãos aqui, quem não passou processo difícil esse ano? Foi um ano difícil ou não foi, irmão? Foi um ano complicado ou não foi, irmão? Foi um ano de luta ou não foi? Mas nós estamos chegando até o final dele dizendo que Jesus é maravilhoso, Ele é fiel. Para mim foi um ano muito complicado, financeiramente falando, de trabalho. E aí eu fui conversando com Deus, falando, Senhor, eu estou chegando no final do ano e as portas estão todas fechadas. Eu preciso que o Senhor reverta esse quadro. Na hora do desespero a gente começa a gesticular ajudas de algumas pessoas, só que a nossa ajuda principal sempre virá de Deus. Ele sempre irá nos socorrer na hora e no momento certo. Você sabe qual é o segredo de você obter resposta e vitória? Permanecer firme. Em nenhum momento, até hoje da minha vida, e olha que alguns aqui me conhecem, outros não, mas a gente já tem uma história
A gente já tem uma caminhada em Deus. Em nenhum dos meus processos de vida eu falei, eu vou parar de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, nos processos mais difíceis da minha vida, quando eu quase perdi a minha esposa, era minha esposa no hospital e eu na igreja, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Porque o segredo está em perseverar e continuar. O problema é que a gente sente uma dor no pé e já quer ficar em casa. O problema é que a gente sente uma dor de cabeça e não crê mais que Deus cura. Irmãos, eu sei que se tomar um dipirona pode resolver. Eu tenho 35 anos e eu sou de uma época, eu sou de uma época onde no círculo de oração recebia tudo que era tipo de gente. Antes de levar no médico, para o médico dar o diagnóstico, quem dava o diagnóstico primeiro era Jesus e as irmãs do círculo de oração. Quantas das vezes eu presenciei, antes do médico dar o diagnóstico, levava na oração, fazia uma oração, quando chegava no médico, o médico falou, o que esse menino está fazendo aqui? Ele não tem nada. Não, mas a semana passada tinha um caroço. A semana passada o médico falou que tinha um câncer. Aonde você levou esse menino? Primeiro eu levei no círculo de oração, depois eu trouxe aqui para o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu venho de uma época que era desse jeito. Hoje em dia mudou muita coisa. Hoje em dia nós cremos mais naquilo que os outros falam do que no próprio Deus, naquilo que Ele fala. Mas diante de todos os meus processos, eu fui estruturado sempre nisso, que a palavra sempre vinha do Senhor Jesus. E ao decorrer desse ano, eu passei um processo difícil, dizendo, Deus, e agora? Eu orei ao Senhor e um dia eu ouvi uma profecia. E a profecia de um profeta que chegou em mim e falou assim, sabe quem é o seu patrão? É o Senhor. Eu lembrei dessa profecia. E eu fui orar ao Senhor e falar assim, ô patrão, eu preciso que as portas se abram. As coisas estão complicadas. Nós estamos, Senhor, numa beira de um abismo. Não tem solução. Age. Eu fui específico dizendo, Senhor, eu quero entrar em tal lugar, eu quero trabalhar em tal setor e em tal empresa. Já fazia 5 anos praticamente que eu não trabalhava mais em empresa, estava trabalhando por conta. Só que o Senhor, Ele é maravilhoso. Durante todo o processo do ano, a gente vamos, muitas das vezes, tirando dali, ajeitando aqui, fazendo, para tentar sobreviver. Só que eu vi, em fração assim de um mês, o Senhor mudar toda a trajetória. Deus tem poder de mudar toda a trajetória. E durante um mês, o que não aconteceu durante um ano, em um mês Deus fez mudar o quadro da minha vida. E da sua vida não é diferente. Em questão de dias, Deus pode mudar a história de alguém que está aqui. A providência pode chegar, alguém pode bater na porta, Deus pode enviar a providência. Irmãos, eu sou testemunha viva. Quantas vezes o leite para a criança não tinha, orando a Deus, alguém batia na porta dizendo, vim trazer uma caixa de leite. Falei, Deus que mandou trazer, vem. Quantas das vezes nós já vivemos isso, e muitas vezes na metade do caminho, o que nós fazemos? Desconfiamos de Deus. Está na hora de acreditar no Deus de Abraão, irmão. Eu ouvi um aleluia. Está na hora de acreditar no Deus de Abraão, um Deus que pode fazer e mudar todas as coisas. Eu quero lançar uma palavra profética. Levante a tua mão para o céu nessa noite, em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu nessa noite. O ano não acabou. O ano não vai se virar sem que antes, aleluia, uma das promessas que Deus fez na sua vida se cumpra. Você vai lembrar desse, fica com a mão levantada, você vai lembrar desse culto, você vai lembrar desse dia, você vai lembrar que era na casa da irmã Fátima, alguém que estava pregando disse que Deus iria ainda esse ano cumprir uma das promessas que Ele tem na minha vida. Se você crê nisso, glorifique o nome de Deus. Por 2 ou 3 pessoas, diga para ele, diga para ela, ainda esse ano a promessa vai se cumprir na sua vida. Uma das promessas irá se cumprir. Uma das promessas. Queridos, eu não vou prolongar, faltam 4 minutos para as 10 da noite. E
Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E uma nova oportunidade, nós estaremos juntos. Me perdoe pelo horário, não costumo chegar nos meus compromissos tão tarde, mas hoje eu vim pela fé. E eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Que Deus abençoe. Obrigado, irmão.